Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu a amo, a senhora me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me aceita, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 4, trecho 97. 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade. Separação dos sacerdotes. É inútil dizer meu pobre estado, como me reduzi. Seria um querer recrudescer e fazer mais profundas as chagas de minha alma. Por isso passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio e, tendo posto o confessor em intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz. E, enquanto isso fazia, disse ao confessor: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, a sabedoria, a caridade das divinas pessoas. Tu, sendo minha representante, não deves fazer outra coisa, senão continuar minha mesma obra para as almas, e se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, e sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade, que vos teria dado se tivesse cumprido a obra que te confiei. Depois disto, parecia que me transportava para fora de mim mesmo. De longe se via uma multidão de pessoas, da qual vi uma parte insuportável, e Jesus disse: minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia tão amargo que dava compaixão. Depois disto, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar obediência para acabar de estar neste estado? Sobretudo que não sofrendo mais como antes me sinto inútil. E ele respondeu-me: justo, mas muito aflito, e o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: mas, Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer, porque como o meu estado era, porque tu vinhas a mim e me participava os teus sofrimentos, tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que continue na cama. E Jesus disse: você tem razão, você tem razão. Mas o quê? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito, e acrescentei: mas meu Senhor, dize-me, pelo menos, qual é a maior glória para ti, que continue assim mesmo que tenha que morrer, ou que me faça dar obediência e que termine meu estado. E Jesus, vendo que não terminava com isto, ele mesmo mudou o tema, dizendo: minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. Isto é sinal de que não há nem dor e nem amor. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada.
e um corrobora e fortifica principalmente ao outro. Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza. Mas Jesus me desapareceu e eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus toda a obediência que quer que continue no meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Jesus mais uma vez mostra o seu sofrer pela falta de correspondência ao seu amor, pela falta de compromisso, né, com as almas em viver, né, a santidade, em buscar a Deus com toda a verdade do seu coração, com todo o desejo. Né? O quanto o Senhor sofre, né, em ver, né, os seus atos, a sua palavra, né, jogada, não vivida, não absorvida, né, não entronizada, né, nos corações. Ele diz aqui, eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, a sabedoria, caridade das divinas pessoas. Entregou às pessoas, entregou a nós a sua potência, a sabedoria e a caridade das divinas pessoas. Ele se entregou, né? A sua força, a sua inteligência, o seu amor, né? Das divinas pessoas, meu só Deus, um Deus, né? Um Deus habitando, né? Se doando às pessoas, né? Ele que se fornece, ele é o fornecedor, aquele que se doa, né? Aquele que entrega, aquele que dá, né? E ele se deu, ele se dá por completo, né? E ele continua, e tu sendo minha representante não deve fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. É ser outro Jesus, é deixar Jesus, né, habitando em nós, né, tendo o coração aberto, tendo o coração resignado, tendo o coração pequeno, né, vazio, para Deus habitar e continuar, né, a mesma obra para as almas, né, sendo os passos de Deus, sendo os pés, sendo as mãos, sendo a boca, né, sendo o ouvido para as almas. E se não te interessares, venha destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios. Né? Então, Deus, né, ele continua a sua obra através de nós. Ele continua a sua vida através da nossa vida. Né? E se não correspondermos, né? Se as almas, se as criaturas não correspondem a esse amor, não deixam esse amor que é divino, né? Se não voltar à ordem para que Deus habite, né? Com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua caridade e potência, né? Que foi entregue, que é depositário na nossa alma. E se retemos isso, né? Não deixa essa vida fluir, porque Deus, ele é esse movimento, né? É o faça-se é verbo, é ação, é o fiat, é o movimento, é a ação, não fica parado, né? Deus precisa fluir, ele precisa continuar a obra, né? E ele conta, né, com as criaturas para isso. E se a criatura, né, recebe e retém para ela, né? E não dá esses passos para continuar, né, a obra iniciada
vai destruindo, né? Destrói a alma iniciada por Deus. Né? O rio, ele precisa, né, do ir desaguando, né? Precisa daquele movimento da água. E a água parada, se a água ficar parada, ela apodrece, né? Porque a água precisa ser oxigenada. E esse oxigênio que, que acontece, né, é pelo movimento. E se a água não faz esse movimento, ela não é renovada, ela não se mexe, ela não se oxigena. E sem o oxigênio, né, essa água, ela fica imprópria para tudo, né? Para banho, para criar vida ali, para se alimentar. Nem os pássaros, né, vão se alimentar daquela água, porque aquela água não tem mais vida. E se não te interessares, venha destroçar a obra iniciada por mim. Né? A palavra que usa é destroçar. Né? Vem acabar, vem aniquilar. Né? Destroçar é algo assim que fica destruído, iniciada por Deus. Então destrói, né? Esse ato de Deus maravilhoso, lindo, belo, né? De amor, de resgate, da verdade, que transforma as almas, né? Que tira a alma do seu estado de escravo, né? E traz a liberdade, a vida em Deus. Mas ela é destroçada e eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, né? Que forte. E Jesus se sente defraudado na execução dos seus desígnios. Eu sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade, que vos teria dado se tivesse cumprido a obra que te confiei. Que profundo isso. Né? Então, se não há essa correspondência, né, de deixar Deus, né, ser livre em nós e voltarmos, né, à ordem original, à santidade original, e ser, né, é essa depositária que transmite, né, que continua esse trabalho. Né? Então, se isso não acontece mais, ele retira a potência, a sabedoria e a caridade, né? De algo que ele confiou. E depois disto parecia que me transportava para fora de mim mesma, e de longe se via uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste insuportável. E Jesus disse: minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. Jesus mostra, né, uma multidão de pessoas da qual vinha uma peste insuportável. E Jesus disse, né, que divisão farão os sacerdotes entre eles. E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia tão amargo que dava compaixão. Né? A peste insuportável. Né? Tudo aquilo que está longe, né, da graça de Deus, daquilo que não está na correspondência, né, de Deus nos seus atos, ele se transforma em um grande mal. Né? Ele vai destruindo o ser humano que foi criado, né, para ser morada de Deus. Né? Foi criado para amar e adorar a Deus. Foi criado para ser alimentado pelo amor de Deus. E tendo o amor de Deus dentro dele, tendo essa vida de Deus dentro dele, ele, né, leva a Deus, devolve a Deus essa vida. Né? E aonde estiver também vai,
né, entregar essa vida, porque é o próprio Deus que vive ali. É o próprio Deus que vive nele. Mas a alma que se afasta, né, ela acarreta para ela todos os males, porque deixa de ter a vida divina dentro dela. E aí é só confusão. Aí é só tormento, né? É dor, é agitação. Né? A gente vê aqueles que estão tão distantes de Deus, aqueles que não buscam a Deus, que muitos nem acreditam em Deus, outros que acreditam por conveniência, né? E que buscam a Deus para ter coisas temporais, para, né, ter sucesso na vida humana, mas não para ser, né, de Deus, mas para ter de Deus os benefícios que Ele quer e usa de Deus para isso. Né? É uma alma que vive em função das suas paixões, vive atormentada, vive em busca sempre de algo a mais, a mais, a mais para se preencher, mas não busca a Deus para ter essa paz. Não busca Deus para viver feliz, né, por ter tudo, porque possui a Deus. Quem vive, quem busca Deus por Deus, é a pessoa mais rica, né, porque ela tem tudo, porque esse tudo é o próprio Deus. E continuando, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: Disse-me, Senhor meu, queres que me faça dar obediência para acabar de estar neste estado? Sobretudo que, não sofrendo mais como antes, me sinto inútil. E ele respondeu-me: Justo. Mas muito aflito, e o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: Mas, Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer. Porque como o meu estado era, porque tu vinhas a mim e me participavas dos teus sofrimentos, tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que continue na cama. Né? A Luísa, ela como vítima, né? Ela se alegrava, né, em sofrer, porque ela estava dando descanso a Jesus. E quando Jesus, né, permitia que ela se sentisse privada, né, o desejo dela era voltar, né, a fazer companhia ao Senhor, né, através, né, dela sentir as suas dores, para que Jesus pudesse, né, receber, né, o retorno de todo o amor, né, que ele foi consumido ali para nos salvar, para salvar a humanidade. E Jesus disse: você tem razão, mas o quê? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito, e acrescentei: mas, meu Senhor, diz-me pelo menos qual é a maior glória para ti, que continue assim, mesmo que tenha que morrer, ou que me faça dar obediência que termine meu estado. E Jesus, vendo que me terminava com isso, ele mesmo mudou o tema, dizendo-me: minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor e nem amor, porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes, que aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada. E um corrobora e fortifica principalmente o outro. Né? Que interessante aqui. Ele diz, né, que ele se sente ofendido por todos, porque mesmo as almas devotas, né, aquelas almas que buscam, né, viver
para Deus, né? Mesmo as almas que o conhecem, que o buscam, né? Que se alegram em estar, né? Conhecendo, desfrutando da sua presença, da sua vida, elas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa, né? Então, o que eu faço? Agrada a Deus ou não agrada? Né? Ela fica preocupada, né? O que eu compreendo assim. Muito maior é a preocupação, né? De fazer um exame para ver se aquilo, né? Que foi feito é ou não é uma culpa. Mas, né? Emendar-se, né? Mas tomar, tomar iniciativa de extirpar a culpa, isso não. Né? Tomar, buscar, não ver se o que faz ou não faz é errado, né? Mas é envergonhar-se, né? É extirpar, é fazer, não isso, ter a consciência, né? Do que é errado e extirpar a culpa. Se fazem, não, deixa eu voltar aqui. Elas têm os olhos fixos para exterminar. As almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Então, elas fazem e ficam examinando se aquilo é ou não é culpa. Mas emendar-se, né? Mudar, extirpar a culpa, né? Isso não. E isto é sinal de que não há nem dor e nem amor, né? Porque o extirpar, né? O deixar de fazer, o excluir a culpa, né? Isso sim seria, né? O amor e a dor, porque ela ia, né, sentir a dor que causa no coração de Deus. E pela dor que causa, ela não fará, porque ela ama. Né? Eu sempre lembro, né, do dom do temor de Deus, que diz, né, que é sofrer todos os males para não pecar. Sofrer todos os males para não pecar. É profundo, né? E a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo do que é mal, né? Mas ali é sofrer os males para não pecar. Porque se pecar, a gente ofende a Deus. A gente causa um mal a Deus, né? A sua santíssima pessoa. E quando fala, né, sofrer todos os males é fazer morrer a vontade humana. É deixar a vontade humana não ter voz, não vencer, né? E se a vontade humana estiver, né, alimentada, né, e a criatura decidida a viver esse martírio, ela vai sofrer sim os males, né, para não deixar a vontade humana ter força, ter voz, ter vida, né? E aí, o que agrada a essa alma e o que vai agradar a Deus é ela sofrer, né, passar pelo martírio do martírio, para não ofender o coração de Deus. Por isso que diz, né, é sinal de que não há nem dor e nem amor, se não há esse emendar-se, né, esse extirpar-se, esse excluir. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente escurada e um corrobora e fortifica principalmente o outro. Então, fortifica principalmente o outro, dá força ao outro, né? O outro, né? A alma que, a criatura que, né? Extirpa a culpa, né? Os seus erros, a sua vontade humana, né? Por amor e passa pela dor,
para extirpar isso pelo amor a Deus. Fortifica a Deus e Deus fortifica essa pessoa. Porque, né, a força vem de Deus. Deus nos dá a capacidade, né, de vencer. A gente não vive, a gente não passa sozinho. Né? Deus não nos abandona. Ele nos envia o seu Espírito, né, para nos dar força para vencer, né? Porque nós mesmos não temos, não somos capazes. Mas somos nós que precisamos dizer o não. Deus não vai fazer uma mágica que vai vencer por nós, né? Mas somos nós que precisamos dar o passo, somos nós que vamos precisar falar: chega, pare, acabou, cessou. Mas Deus, né, tão amoroso e misericordioso, que Ele nos capacita para isso, nos dá força para isso, né? Nos dá o seu Espírito, nos dá o seu amor. E por amar o amado, né, nós somos fortalecidos e vamos, né, vencendo, passando por esse martírio para corresponder, né, fortificando principalmente ao outro. Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor, com clareza. Mas Jesus me desapareceu, e eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, né? Então, Luísa, né, isso é para nós, que às vezes a gente quer saber, né? Aqui, queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza. Mas Jesus desapareceu, né? Então, a gente precisa ser ensinado, né? Ser pequeno. E retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus toda a obediência, né? A obediência que quer que continue no meu estado, né? A obediência é o que o Senhor sempre nos pede, né? O Senhor sempre nos pede. É viver aquilo que Deus quer que vivamos. É resignarmos à vontade dEle. Seja sempre feita a vontade do Senhor, né? Seja sempre feita. Sempre. Não quando estamos afim, não quando queremos, não quando nos é conveniente. Seja sempre feita a vontade de Deus. Sejamos pequenos, resignados, sejamos vazios de nós mesmos, correspondamos, ao amor de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.